Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga, você aí das redes sociais? Eu gostaria de compartilhar com você a história de uma mulher do Velho Testamento, uma história linda e maravilhosa, uma história que com certeza algum ponto da vida dela vai falar com você, e é uma história muito bonita, uma história de superação, uma história de uma pessoa que acreditou e confiou em Deus. Nós devemos ler a Bíblia Sagrada, o Velho e Novo Testamento, né? E aprender com a história deles, né? São pessoas que deram um exemplo de fé, passaram por adversidade, por lutas, por problemas, todo tipo de problemas enfrentaram, né? Perseguição, né? Calúnia, preconceito e tantas outras coisas, e conseguiram ter vitória. E nós vamos conseguir ter vitória também. A gente precisa acreditar e confiar em Deus. A Bíblia tem um versículo, muitos versículos a Bíblia tem, né? E um dos que eu gosto muito e fala, isso é para falar com todos, aquele que crê em Jesus, crê na palavra de Deus, é Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então a história de Ana é muito bonita, vai falar, né? Esse versículo vai falar, porque ela foi uma mulher de fé. Eu vou narrar aqui, vou fazer uma síntese, né? Porque as histórias bíblicas são grandes, embora a história de Ana é curta. Mas é uma história muito bonita, que com certeza Deus vai falar com você, meu amigo, minha amiga, você aí das redes sociais. Não desligue não, né? Você clica no vídeo e já tira. Não tire não, dê um tempo aí, mais ou menos de 8, 10 minutos para mim, que vai ser bênção na sua vida, na minha vida, né? Essa história de Ana que eu li, eu fiquei maravilhado, eu já tinha lido no Velho Testamento, e agora eu estou lendo de uma maneira reflexiva. Então, fazendo uma reflexão na história de Ana, a gente vê que ela venceu muitos obstáculos na vida dela, e Deus sempre esteve com ela e deu a vitória, porque ela confiou, né? Ela chegou com confiança junto a Deus, pedindo, buscando, suplicando. O nome Ana no hebraico significa graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. O famoso profeta juiz de Israel, Samuel, é o personagem principal dos primeiros capítulos de 1 Samuel. Antes, porém, de seu nascimento, 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, o leitor é intimamente apresentado à sua mãe, a piedosa Ana, e imediatamente atraído pela história dela, que testemunha seu voto e sacrifício e seus sofrimentos e provações. A vida de Ana, embora seja mencionada apenas nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel, fala conosco de forma veemente. Permanece até hoje como um exemplo de devoção e sacrifício. Ela nos ensina o que significa o verdadeiro compromisso com o Senhor do Universo, com o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. A história de Ana é linda, eu recomendo para você, meu amigo, minha amiga, você aí das redes sociais, da internet, leia a história de Ana, em 1 Samuel ali. A gente vai ver, né, como eu li aqui, a vida dela foi uma vida que enfrentou muitas barreiras e ela superou, né? A vida de Ana, ela é apresentada nos primeiros 2 capítulos de 1 Samuel. Você sabia que Ana, ela era uma mulher estéril? A mulher estéril é a mulher que não pode gerar um filho no seu ventre, né? Embora muitas pessoas não queiram ter um filho hoje, mas na época de Ana, no contexto de Ana, era diferente. Porque todas as mulheres da nação de Israel, elas aspiravam no seu ventre gerar o Messias, o Salvador do mundo, né? Como foi falado, Deus falou para Adão e Eva em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher levantaria um que ia pisar na cabeça da serpente, né? Esse era Jesus, o Messias, né? O Emmanuel, Deus conosco. O Messias prometido, né? O Salvador prometido. E todas as mulheres de Israel, né, que sabiam dessa história, aspiravam. Com Ana também não era diferente. Então, com certeza, ela aspirava, né? Assim, logo que nasceu. Mas depois que ela descobriu que ela era estéril, ela não podia gerar, então ela começou a conviver com esse preconceito, que é um preconceito que existe, né? Como existem muitos na sociedade, né? Hoje se fala muito em racismo, né? E tanta coisa, né? Tanta fobia, né? Homofobia, cristofobia, né? Os que falam tanto homofobia, tem que falar que cristofobia também, né? É um preconceito, né? É uma atitude radical, um radicalismo. Devemos respeitar todo mundo. O ser humano é livre. O ser humano é livre para optar
sobre a sua divindade, a sua religião, qualquer tipo de coisa. O ser humano é livre. Só que detalhe, eu sou livre também, até para me fazer a minha posição. Tenho uma posição. A minha posição, eu sou cristão, né? Eu entreguei a minha vida a Cristo, creio nele, acredito nele como Salvador e professo ele na minha vida. Então é isso, Ana, a primeira barreira que Ana tinha na sua vida era o preconceito de ser uma mulher estéril, né? Uma mulher que era chacoteada muitas das vezes, né? Assim, humilhada, mas ela perseverou, ela continuou, ela acreditou, ela cria em Deus, né? O segundo obstáculo da vida de Ana, ela enfrentou uma calúnia e uma afronta religiosa. Nós vemos que no momento que ela estava no templo orando, buscando a Deus, e ela estava falando somente ela e Deus, o sacerdote achou que ela estava embriagada, o sacerdote ali, e até a acusou. Então nós vemos também nos dias de hoje muitas pessoas, né, que frequentam a igreja e está aí com feridas religiosas, né, porque foi maltratada, humilhada, decepcionada com um líder religioso. Eu quero falar com você agora nesse momento, meu amigo e minha amiga. Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então é o sangue de Jesus, é a sua prática, a sua devoção, que vai fazer com que você tenha um relacionamento com Deus. O sacerdote, o líder, o pastor, qualquer líder, ele vai te aconselhar, te dirigir. Agora, cuidar da sua vida, perdoar os seus pecados é somente Deus. Então, para você que foi maltratado, humilhado, né, rejeitado dentro de uma igreja, então saiba de uma coisa, que Deus, ele está de mão estendida para você, né? Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A última palavra sobre as nossas vidas é a palavra de Deus, ou de salvação ou de perdição. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum líder, nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa pode colocar alguma coisa ou tirar alguma coisa no mundo espiritual, na vida nossa, né? Nós somos ensinados por líderes. Agora, falar que um líder pode perdoar pecado, um líder pode mudar a vida de alguma pessoa, não. Paulo falou assim: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é Jesus Cristo vivendo dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo, que pode nos curar, nos libertar e nos transformar. Então Ana, ela recebeu isso dentro da própria congregação, né? Do templo, do tabernáculo. Ela foi acusada de estar embriagada. Então, se você sente essa culpa, essa tristeza, que você dentro de uma igreja, dentro de uma religião, foi maltratado, então o Espírito Santo está falando com você nesse momento agora para você se arrepender, ter uma metanoia, buscar a face de Deus, que Deus sempre está de mão estendidas. Não é justo, Deus não tem nada a ver com o que um homem fez para você. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paz e Deus é perdão. Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, ele orou para aquela multidão e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, acredite no perdão. O perdão de Deus é a todo momento, a todo instante. E Ana perdoou ali a atitude daquele homem, de Eli, né? Mesmo a acusando, falando que ela estava embriagada, e ela não estava. Ela estava se derramando na presença de Deus, porque ela estava buscando, ela abriu o coração dela, ela se derramou. E vou falar, irmão, não adianta, irmã, não adianta você contar para mim, contar para o pastor, contar para o líder, você tem que se derramar na presença de Deus, fazer que nem Ana, se derrame, creia, acredite. Está angustiante demais, está muita aflição, busque a face de Deus. A Bíblia fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então busque a Deus, creia em Deus, confie em Deus. Você precisa ter, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, um relacionamento com Deus. É isso que Deus quer. A vida vitoriosa cristã não está em você fazer isso, fazer aquilo dentro de uma norma de conduta, de uma religião. Está em você entregar sua vida a Deus, ser um seguidor de Cristo, como Paulo falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar a Cristo, buscar a presença de Cristo, praticar aquilo que Cristo ensina no Evangelho, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina como o que a gente tem que praticar como regra de fé e prática, num cristianismo saudável, num cristianismo equilibrado, sabe, num cristianismo verdadeiro, que é esse. Então Ana, ela
venceu esse obstáculo, que foi uma calúnia religiosa, uma perseguição religiosa. Então ela conseguiu vencer, né? E a gente vê, ela teve foco no pedido que ela fez a Deus. Ela teve foco, ela teve objetivo, ela sabia o que ela queria. Então a necessidade dela, a luta dela, a aflição dela, o sonho dela era ser mãe. Ela queria gerar um filho, ela queria dar um filho. Então ela pediu e ela fez um compromisso com Deus, o voto de Ana. Que voto maravilhoso, né? Ela falou, o pedido, Samuel, você sabia que a palavra Samuel, que é o nome do filho, primeiro filho de Ana, significa pedido ao Senhor? Então Deus fala comigo nesse momento, Deus fala com você. Qual é o pedido que você tem feito a Deus? O que você quer? Você quer dar sentido na sua vida de fato? Você quer saber qual é o propósito da sua vida aqui nesse planeta? Você quer saber o que traz felicidade de verdade? Então você precisa ter foco no seu pedido a Deus. Muitas vezes as pessoas se reúnem em reuniões religiosas, em templos religiosos, e faz tanto pedido. Pede carro, pede casa, pede marido, pede esposa, pede isso, pede aquilo. Então foque o seu pedido e com sentido diante daquele que criou todas as coisas. Aquele que de antemão, que tem a presciência, que é Deus, sabe o que é bom para mim e para você, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então Ana fez esse pedido, ela pediu um filho. Ela buscou a face de Deus, porque ela era uma mulher estéril, não podia gerar filho, e ela sabia, no Deus de Israel, o Deus de milagre, o Deus dos impossíveis. Nós vivemos numa sociedade cética, que acredita, ela fala que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita na palavra de Deus, mas acredita que se tomar urina ela vai ser curada, acredita em chupa-cabra, acredita em vampiros, acredita em tanta coisa, em saci pererê, em fada, em cuca. Então o ser humano acredita. Então nós temos que acreditar em Deus, de fato, que criou todas as coisas, que sabe, né, daquilo que eu preciso, daquilo que você precisa. E Ana, naquele momento, ela teve foco no pedido dela, porque ela precisava dar luz a um filho, né, aspirava ter um filho, gerar um filho no seu ventre. E ela fez esse voto com Deus, que se Deus desse o filho para ela ia entregar o filho dela para Deus, para ser sacerdote, né, para ser profeta, para trabalhar na casa de Deus. Você vê o intuito, o coração. Então o objetivo, a gente tem que ter objetivo e foco, né? Eu estou com 51 anos de idade, né? Eu tenho uma família formada, já 2 filhos. Me formei bacharel em teologia, eu sou estudante de filosofia e de ciência hoje. Eu quero terminar a minha vida como um cientista, né? Olha só o pedido. Mas não é vaidade minha, é desejo. Eu tenho vontade de aprender mais sobre ciência, né? Conhecer mais. Esse é o objetivo meu no momento, né? Então eu tenho um objetivo, eu tenho foco, eu sei o que eu estou pedindo, eu sei o que eu quero. Então você tem que saber o que você pede a Deus. Tanto embaraço, tanta ilusão, tanta decepção. Mas a gente precisa daquilo que é algo real e verdadeiro, daquilo que de fato pode trazer satisfação para a minha vida e para a sua vida. E aquilo que ia trazer satisfação para a vida de Ana, ela era poder gerar um filho no seu ventre e ser mãe. E ela teve foco, e ela pediu. E Samuel significa o pedido ao Senhor. A oração de Ana é verdadeiramente um sacrifício de gratidão a Deus, que a resgatou de seus problemas, mudou suas lágrimas em alegria e a colocou em seu lar, como mãe de muitos filhos e realizada. De estéril a mãe de muitos. Que conclusão linda, né, da história de Ana. Comigo não vai ser diferente, com você também não vai ser diferente. Então Ana, ela pediu 1, Deus deu para ela 6. Fora Samuel, ela teve mais 5 filhos. Então Deus é esse Deus todo-poderoso. Deus, Ele faz coisas que a gente, muitas das vezes, não está preparado para entender. Por isso que a gente tem que buscar a vontade de Deus. Ver o pensamento de Deus, conhecer a vontade de Deus através de sua palavra, ler a palavra de Deus, né? Josué, Deus falou para Josué lá em Josué no capítulo 1, medita nesse livro dia e noite, para que tudo que você fizer venha se dar bem. Então a vontade de Deus é que a gente se dê bem. O ser humano se dá mal, quebra a cara, se decepciona porque não está buscando a vontade de Deus, está buscando todo tipo de vontade, a vontade dele, do coração dele, que muitas vezes não está pautado na vontade de Deus. E tem acontecido isso, né? Em relacionamento, em trabalho, em estudos. Então vamos fazer que nem Ana, esse exemplo de fé que nós estamos falando aqui. Que história linda e maravilhosa. Vá lá em 1 Samuel, no capítulo 1 de 1 Samuel, e conheça a história de Ana, Graça.
A mulher que era estéril, a mulher que sofreu preconceito, a mulher que sofreu perseguição religiosa, mas diante de tudo isso, ela confiou em Deus, ela acreditou em Deus, que Deus era poderoso para mudar o cativeiro dela, mudar a situação dela. Eu encerro essa reflexão a respeito da vida de Ana. É um resumo da vida de Ana, né? Que é uma história linda, maravilhosa, fala conosco, que está registrado em 2 capítulos de 1 Samuel, mas que com certeza tem um impacto muito grande na minha vida, teve, e eu tenho certeza que vai ter na sua vida também. Eu encerro falando Hebreus capítulo 11, versículo 6. A história de Ana foi uma história de fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então busque a Deus com um coração sincero, com objetivo, com foco, e você vai ver o resultado. Faz mais de 20 anos que eu estou nesse caminho cristão de fé, e eu tenho visto tantas coisas, né? Eu tenho problemas, adversidade, enfrento, né? Estamos aí enfrentando essa pandemia, a recessão, mas eu confio em Deus. Eu creio que Deus é maior que tudo isso, né? E que Ele está conosco, na pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está nos fortalecendo, Ele está trazendo paz, alegria, esperança para os nossos corações. Deus abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado. Você, a sua casa e a sua família.